Pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Vamos então à nossa segunda aula, que é a aula sobre eixo cardíaco, uma aula bem importante. A gente faz diagnóstico de várias patologias no eletrocardiograma, como sobrecarga de ventrículo direito, por exemplo, e outras patologias, bloqueio fasciculares, tanto hemifascicular anterior quanto posterior. Então, são vários diagnósticos que a gente faz através da análise do eixo cardíaco. E o que exatamente é isso de eixo cardíaco? Eixo cardíaco é a direção principal do vetor da despolarização da massa ventricular. Então, normalmente, como o ventrículo esquerdo tem uma massa maior, esse vetor de despolarização ventricular tem essa orientação que eu coloquei aqui. É uma orientação que é de cima para baixo, de cranial para caudal, da direita para a esquerda, certo? Então, quando a gente fala de eixo cardíaco, a gente está falando do eixo de despolarização dos ventrículos, tá joia? Vocês lembram lá, quando a gente está falando de derivação, a gente está falando principalmente quando a gente está falando de eixo, perdão, a gente está falando principalmente das derivações do plano frontal. Lembrem na aula de derivações que a gente aprendeu as derivações do plano frontal, são 3 derivações padrões, 1 a 0 graus, 2 a 60 graus e 3 a 120 graus. E a gente tem também as derivações aumentadas, que é a VF a 90, a VL a 30 e a VR a menos 150. Tá joia? Na aula de eixo, nessa aula, vai ser super importante a gente entender quais derivações são perpendiculares umas às outras. Então, a gente vai aprender isso aqui agora. Olha, obviamente, 1 e a VF são perpendiculares, porque 1 está a 0 graus e a VF está a 90 graus. A VL e D2 são perpendiculares. A VL a menos 30 e D2 a 60. Da mesma maneira, a VR e D3 são também perpendiculares. A VR a menos 150 e D3 a 120. Então, como eu já disse antes, o eixo cardíaco normal é de menos... O eixo cardíaco normal é a despolarização dessa massa ventricular de cranial para caudal e da direita para a esquerda, de tal forma que o eixo cardíaco normal é esse entre a VF e a VL, certo? Eu vou mover isso aqui. Então, o eixo cardíaco normal é entre 90 e menos 30, ok? Então, vocês veem aqui essa despolarização da massa ventricular, que é o eixo cardíaco. Se esse vetor de despolarização da massa ventricular estiver nessa orientação, entre menos 30 e 90 graus, a gente fala então que o eixo cardíaco está normal. Então aqui entre menos 30 e 90, só para relembrar, um eixo cardíaco normal. Se o eixo estiver entre menos 30 e menos 90, a gente tem um desvio do eixo para a esquerda. Se o eixo estiver entre 90 e 180 graus, temos um desvio do eixo para a direita. Se ele estiver nesse terceiro quadrante aqui, totalmente oposto do normal, entre menos 90 e 180, a gente fala que é um desvio do eixo para a extrema direita, ok? Entre 180 e 270, ou 180 e menos 90. Então, quais são os métodos? Como que a gente vai determinar exatamente o eixo cardíaco? Tem algumas maneiras. Vamos falar, igual a gente fez com frequência cardíaca, um método exato e um método aproximado. Então, com o eixo, o método exato funciona da seguinte maneira. Primeiro, você encontra a derivação isoelétrica. O que é a derivação isoelétrica? É onde o QRS, na verdade, o QRS está isoelétrico, não a derivação. Mas você encontra a derivação onde o QRS está isoelétrico. O isoelétrico é quando a parte positiva e negativa do QRS naquela derivação são similares, de tamanho semelhante, de amplitude semelhante. Como aqui, por exemplo. Você, quando tem um vetor que ele está perpendicular a uma derivação, não gera uma amplitude positiva ou negativa naquela derivação. Mas, para representar a ocorrência de um vetor, geralmente tem
amplitude pequena positiva e pequena negativa. E a gente chama isso de uma representação isoelétrica, igual aqui, certo? Então, nesse caso aqui, a VL é isoelétrico. Se a VL que está aqui é isoelétrico, quer dizer que não teve representação em AVL, nem positiva e negativa, nem negativa. Significa que o vetor que gerou essa apresentação isoelétrica em AVL está perpendicular à AVL, nesse sentido aqui. A gente só não sabe se está para lá ou se está para cá. Então, o primeiro passo é achar a derivação onde o QRS está isoelétrico. O segundo passo, então, é achar a derivação que é perpendicular a essa onde o QRS está isoelétrico. No caso de AVL, é D2, a gente já viu. D2 é perpendicular à AVL. Aí o passo final é ver nessa derivação perpendicular, no caso é D2, se o QRS lá está positivo, que significa que o eixo cardíaco está no sentido dessa mesma derivação, D2, ou se o QRS em D2 está negativo, o que indicaria que o QRS está indo nesse sentido, oposto a D2, certo? Que seria menos 120 graus. Nesse caso aqui, a gente encontrou a AVL, está isoelétrico. Aí a gente encontrou a derivação perpendicular à AVL, que é D2. Aí a gente viu que em D2 o vetor é positivo, então matou a charada. Está a 60 graus. O eixo cardíaco está a 60 graus. Está perpendicular à AVL e positivo em D2. Olha aqui um exemplo. Cada linha dessa aqui é um exemplo. Nesse primeiro exemplo, quem que é isoelétrico? Isoelétrico é AVL, como a gente acabou de ver. D2 está positivo, então esse eixo da letra A está a 60 graus, certo? Usando o nosso triângulo aqui, estava isoelétrico em AVL. Aí a gente viu em D2 que estava positivo, D2 é perpendicular à AVL, então o eixo está a 60 graus. Olha outro exemplo. Aqui, entre as derivações do plano frontal, é D2 que está isoelétrico. É D2 que tem esse padrão que é tanto positivo quanto negativo. Então, quem que é perpendicular a D2? É a AVL. Só que aí a gente foi em AVL e está negativo em AVL. Então, o vetor não está na direção de AVL, está a 180 graus de AVL. Está aqui, está menos 150. Então, aqui é um desvio do eixo para a direita. Lembrando que se tiver mais que 90 graus aqui, nesse segundo quadrante, é um desvio do eixo para a direita. Vamos ver esse último exemplo aqui. Aqui, quem está mais isoelétrico? De novo, D2. D2 é mais isoelétrico, só que agora a VL está positivo. Então, se está isoelétrico em D2 e a gente for em AVL e está positivo, então o eixo está exatamente a menos 30 graus. Outro exemplo, para a gente ficar craque aqui, a VR agora é mais isoelétrico que todas as outras derivações. Eixe, mas quem que é perpendicular à VR? Olha, D3. A VR está aqui, D3 está aqui. Como está negativo em D3, então o eixo não é 120, totalmente oposto, é menos 160. Então tem um desvio do eixo para a esquerda. Olha o último exemplo aqui, quem que é isoelétrico? A AVL. A AVL, mais isoelétrico que os outros todos. Aí a gente foi em D2, que é perpendicular à AVL, está negativo. Então é um desvio do eixo para a extrema direita, está menos 120 graus. Ok? Então, esse método é um método exato. Você acha a derivação onde o QRS está isoelétrico, acha a derivação onde ele é perpendicular a essa primeira derivação e vê se lá está positivo ou negativo. E aí acabou. É rápido e é um método exato. Mas, na prática, na verdade, você não precisa de saber o eixo exatamente. Você não interessa se está a 45 graus ou 60. Você quer saber mesmo se está normal, desviado para a direita, desviado para a esquerda ou para a extrema direita. Então, para saber rapidamente se está normal, desviado para a direita ou para a esquerda, você só precisa olhar 3 derivações. Eu vou explicar isso, vou falar primeiro o método rápido, depois vou explicar como que eu cheguei a essa conclusão. Olha aqui. Você vai olhar D1, D2 e AVF. Ok? Se o QRS estiver positivo em D1 e positivo em D2, é um eixo normal. Eu vou explicar por que agora. Mas D1 positivo, D2 positivo, eixo normal. Agora vamos dizer que tem um desvio do eixo para a esquerda. Como que esse QRS vai ser representado? Desvio do eixo para a esquerda. Vai ser negativo em D1
perdão, positivo em D1, porque está bem aqui, desvio do eixo para a esquerda. Então vai projetar ainda positivo em D1. Mas agora vai ser negativo em D2, porque está no lado oposto, no lado de 180 graus de D2. Então, o desvio do eixo para a esquerda, lembrem da regra rápida. Positivo em D1, negativo em D2. No desvio do eixo para a direita, o complexo QRS está aqui, no segundo quadrante. Então, vai ser positivo em AVF, mas negativo em D1. Vai projetar na parte negativa de D1. A gente já vai ver os exemplos. E por fim, desvio do eixo para a extrema direita está negativo nos dois, D1 e AVF. Olha aqui. Esse aqui eu mesmo desenhei, porque eu acho que explica claro isso. Normalmente eu escreveria isso no quadro, mas no Zoom aqui eu simplesmente desenhei no papel. Olha aqui. Você tem aqui esse mesmo quadrante que a gente acabou de desenhar, um vetor, se ele é positivo em D1, ele está em algum lugar nessas linhas horizontais vermelhas, está ou no quarto quadrante ou no primeiro quadrante. Então, sendo positivo em D1, está aqui nesse lugar. Agora vamos desenhar, esquematizar com linhas verticais, como seria um vetor positivo em D2. Se está positivo em D2, está em algum lugar nesse quadrante aqui, onde eu desenhei. Então, se está positivo em D1 e positivo em D2, a única área de sobreposição dessas duas áreas pintadas em vermelho é de menos 30 a 90 graus. Então, esse não é o eixo normal? O eixo normal não é de menos 30 a 90 graus? Por isso que a regra rápida é essa. Se o eixo estiver normal, vai estar positivo em D1 e positivo em D2. Agora vamos olhar aqui o desvio do eixo para a esquerda. Imagina agora que um certo vetor está positivo em D1. Qualquer vetor positivo em D1 está igual a gente acabou de ver, ou no primeiro quadrante ou no quarto quadrante. Certo? Mas esse vetor especificamente que a gente está falando agora, além de estar positivo em D1, está negativo em D2. D2 a gente viu aqui. Então, para estar negativo em D2, tem que estar nessa área aqui. A única área de sobreposição desse pintado em vermelho e desse pintado em vermelho é entre menos 30 e menos 90, que é o desvio do eixo para a esquerda. Então, a gente viu positivo em D1 e positivo em D2, eixo normal. Só que positivo em D1 e negativo em D2, eixo desviado para a esquerda. Positivo em D1, negativo em D2, eixo desviado para a esquerda. Vamos fazer o mesmo exercício para o desvio para a direita? E eu recomendo muito que vocês façam em casa. Desenhem esses mesmos esquemas aqui e cheguem a essas conclusões por si próprios. Desenhem o triângulo várias vezes com as derivações e o ângulo de cada vetor. Cada derivação, perdão. Então, desvio do eixo para a direita. Agora, está negativo em D1. Para estar negativo em D1, tem que estar nessa parte aqui. No segundo, ou no terceiro quadrante, certo? Só que além de estar negativo em D1, está positivo em AVF. Para estar positivo em AVF, tem que estar no primeiro ou no segundo quadrante. Se aqui tem que estar no segundo ou no terceiro quadrante, e aqui no primeiro ou no segundo, então, se tiver negativo em D1 e positivo em AVF, obrigatoriamente esse vetor tem que estar no segundo quadrante, entre 90 e 180, que é um desvio do eixo para a direita. Finalmente, o desvio do eixo para a extrema direita é aqui no terceiro quadrante, certo? Negativo em D1, mas também negativo em AVF, formando um desvio do eixo para a extrema direita. Olha aqui, vamos treinar alguns exercícios aqui antes de fazer a parte prática. Positivo em D1, na verdade aqui, vamos fazer o método exato. Qual que é a derivação mais isoelétrica? É D1. Aí você procura quem que é perpendicular, quem que é AVF, e está positivo em AVF. Então, o eixo desse eletrocardiograma é exatamente a 90 graus. Tá? D1 está isoelétrico. Aí você foi na derivação perpendicular a D1, que é AVF, e estava positivo lá, então o eixo é o dessa derivação, no caso AVF, 90 graus. Ok? Olha esse aqui. A gente pode usar tanto qualquer uma das regras. Se a gente usar a regra mais exata, está mais isoelétrico em AVR do que qualquer outra derivação. Quem que é perpendicular? D3. AVR é perpendicular a D3, só que está negativo em D3. Então está nos 180 graus de D3, que é menos 160.
Perdão, menos 60. Menos 60. Ok? Ah, e a regra rápida? Tá positivo em 1 e positivo em D2? Se tivesse, ia ser normal, mas não tá. Positivo em 1 e positivo em 2 é um eixo normal. Só que aqui não tá. Tá positivo em 1 e negativo em 2. Positivo em 1, negativo em 2, desvio do eixo para a esquerda. Aqui, tá positivo em 1 e positivo em 2? Não. Se tivesse, ia ser normal. Mas está negativo em 1 e positivo em AVF. Negativo em 1 e positivo em AVF é um desvio do eixo para a direita. Aqui interessante que está negativo em 1 e negativo em AVF. Desvio do eixo para a extrema direita. Está no terceiro quadrante. Negativo em 1, negativo em AVF. Esse aqui é um slide importante, pessoal, para a parte clínica. Quais são as causas de desvio de eixo? Certo? Tem várias causas. Vamos começar com o desvio do eixo cardíaco para a esquerda. Sempre uma causa que pode causar desvio de eixo é o biotipo. O desvio do eixo para a esquerda pode ser, por exemplo, um paciente que tem bronquite, que tem um tórax mais achatado, diferente do efizematoso. Pode ser um paciente que é obeso, né, com um tórax mais pequeno. Ou pode ser por condições patológicas. Quais seriam essas de causa de desvio do eixo para a esquerda? Olha, é importante lembrar três causas muito importantes lembrar. Hipertrofia de ventrículo esquerdo, faz sentido, né? Se o ventrículo esquerdo hipertrofia, o vetor vai em direção ao ventrículo esquerdo, gerando ainda mais que o normal, gerando um desvio do eixo para a esquerda. Bloqueio de ramo, a gente vai ver, funciona basicamente assim. Se bloquear o ramo para o lado esquerdo, o estímulo vai primeiro para o VD, aí depois despolariza o ventrículo esquerdo. Então, toda aquela massa de despolarização ventricular é da direita para a esquerda, desviando o eixo para a esquerda em algumas situações. Outra causa muito importante de desvio de eixo é o infarto para a esquerda, é o infarto de parede inferior. Veja bem, no coração nós vamos aprender isso, nós temos basicamente três paredes. A anterior, a lateral e a inferior. No plano frontal, obviamente, a gente não considera a parede anterior, porque não tem como você ver anterior e posterior no plano frontal. No plano frontal, então, nós temos duas paredes, a lateral, do lado esquerdo aqui, e a inferior. Se você infartar a parede inferior, obviamente o vetor agora de despolarização do ventricular vai mais em direção à parede lateral, causando um desvio do eixo para a esquerda. Agora, e também tem bloqueio divisional antero-superior esquerdo. A gente vai ver uma causa de desvio do eixo para a esquerda. Quais são as causas de desvio do eixo para a direita? Biotipo também, pode ser o paciente que é mais longilíneo ou tem enfisema pulmonar. Hipertrofia do ventrículo direito causa desvio do eixo para a direita, faz sentido, certo? Se o ventrículo direito está aumentado, agora não vai mais a maioria do vetor para a esquerda, vai para a direita. Então, aí desvia o eixo para a direita. Lembra que eu falei que no plano frontal nós temos duas paredes, basicamente, a lateral e a inferior? Se você infartar a parede lateral, que está puxando o vetor para a lateral, vai então o desvio do eixo para a direita. O vetor vai agora em direção à parede inferior. E bloqueio divisional póstero-inferior é uma outra causa. E aí a gente vai ver agora, para finalizar essa aula, uma causa importante do desvio do eixo para a direita, para a extrema direita, embora não seja tão frequente, que é a inversão dos eletrodos dos membros e a dextrocardia. O que seria isso? Então vamos falar aqui sobre a dextrocardia e inversão dos eletrodos dos membros superiores. Olha aqui, sempre que você tiver um desvio do eixo para a direita ou para a extrema direita, pode ser uma causa ventricular que causou esse desvio para a direita, ou pode ser uma dessas duas outras condições, a dextrocardia e a inversão do eletrodo dos membros. Como você vai diferenciar? O primeiro passo é sempre que você vê esse desvio para a direita, olhar a onda P, ok? A onda P, se ela tiver com eixo normal, a gente vai falar na próxima aula de onda P, mas já adianto que o eixo normal da onda P é positivo em D1 e negativo em AVR. Então, se a onda P estiver normal, então é um desvio do eixo só do ventrículo. É o QS que está normal, mas a onda P em si está tranquila, está normal.
Aí as causas são aquelas que eu mostrei no slide anterior, ok? Hipertrofia de ventrículo direito, infarto de parede lateral, bloqueio divisional póstero inferior, ok? Então, só que se a onda P estiver anormal, ou seja, se o eixo da onda P estiver anormal, negativa em 1 e positiva em AVR, aí não é só um problema do ventrículo, porque a onda P também está errada. Então, é um problema de todo o coração, do ventrículo e dos átrios. Aí você vai procurar uma dessas duas causas, ou a dextrocardia, que realmente o coração está todo à direita, átrios e ventrículos, ou então é um problema do jeito que você está olhando as derivações, entendeu? Às vezes você está olhando de forma errada, de forma trocada. Se alguém trocou os eletrodos dos membros superiores, D1, ou seja, pegou o eletrodo do membro superior direito e pôs no esquerdo e vice-versa, essas derivações do plano frontal que utilizam esses eletrodos, D1, AVL e AVR, vão estar todas ao contrário. Aí vai te enganar a pensar que tem um desvio do eixo do QRS da onda P. Então, o primeiro passo é olhar a onda P. Se estiver normal, é uma causa ventricular. Se estiver invertido, é uma causa de desvio do eixo de todo o coração. E como a gente vai diferenciar, então, a inversão de eletrodos dos membros da dextrocardia? Aí você vai olhar o plano pré-cordial. Por quê? No plano pré-cordial, o vetor ele é negativo em V1. Lembra que V1 está em cima do ventrículo direito. E como o vetor de despolarização ventricular vai em direção predominante ao ventrículo esquerdo, afastando-se de V1, o vetor de despolarização ventricular normalmente é negativo em V1 e positivo em V5, V6, certo? Então, em V5, V6 é um eixo, ele é positivo, em V1 negativo. Se tiver normal no plano pré-cordial e a onda P estiver invertida e o QRS no plano frontal estiver errado, é um problema exclusivo do plano frontal. É um problema exclusivo das derivações dos membros. Então, o plano pré-cordial está normal, certo? Então, é um problema, alguém trocou, inverteu os eletrodos do membro superior, ok? Se você olhar o plano pré-cordial e lá também tiver invertido, ou seja, positivo em V1 e negativo em V5, V6, aí está tudo errado, tudo trocado. O QRS está invertido no plano frontal, a onda P está invertida no plano frontal e no plano pré-cordial também está invertido. Então, nesse caso, é uma dextrocardia real. Isso aqui vai ficar mais claro com os exemplos. Então, vamos lá, nos exemplos aqui. Olha aqui, vamos à nossa regra rápida. Negativo em 1 e positivo em AVF, negativo em 1, positivo em AVF, desvio do eixo para a direita, ok? Sempre que tiver desvio do eixo para a direita, olha a onda P. Aqui ela está positiva em 1, negativa em AVR. Então, é uma causa ventricular. Os átrios estão normais, só está desviado os ventrículos, certo? Aqui a gente vai falar depois, tem uma hipertrofia de ventrículo direito, mas então está normal, está tranquilo. É uma causa ventricular. Não é dextrocardia ou inversão dos eletrodos de membro. Olha esse outro caso aqui. Desvio do eixo para a direita. De novo, negativo em 1, positivo em AVF. Negativo em 1, positivo em AVF. Só que aqui, no próximo passo, a gente olha a onda P e ela está invertida em 1 e positiva em AVR. Então, o eixo da onda P está errado. Certo? Então, é uma causa que desviou o eixo de todo o coração, átrios e ventrículos. Então, você procura agora no plano pré-cordial. O V1 está negativo aqui e vai ficando positivo, de forma que está positivo em V5, V6. Então, no plano pré-cordial está ok. Então, não tem nenhum problema no plano pré-cordial. O único problema está no plano frontal, tanto do onda P quanto do QRS. Então, simplesmente alguém trocou os eletrodos do membro superior. Por fim, desvio do eixo para a extrema direita agora. Aí a dextrocardia geralmente faz isso, para a extrema direita, negativo em 1, negativo em AVF. Então está lá no terceiro quadrante, entre 180 e 270 graus. Aí a gente olhou agora a onda P, tá negativa em 1, positiva em AVR. Com a onda P também invertida, não é uma causa exclusiva do ventrículo, é uma causa total. Ou é dextrocardia ou inversão dos eletrodos de membros superiores. Aí a gente olha no plano pré-cordial agora. No plano pré-cordial, V1 tende a positivo e vai ficando negativo em direção a V5, V6. Então, o plano pré-cordial também está invertido. QRS no plano frontal invertido. Onda P invertida. E, por fim,
o complexo, no QIS, no plano precordial também invertido, está tudo no lado errado. Está do lado errado onde? No lado direito. Então, isso aqui realmente é um eletro de dextrocardia. A última coisa que eu queria falar nessa aula é que quando a gente vê ritmos ventriculares, como um ataque ventricular, o estímulo nasce no ventrículo. Quando o estímulo nasce no ventrículo, você não vai codificar desvio de eixo. Desvio de eixo é para quando o estímulo nasce no nó sinusal, passa pelo nó atrioventricular e despolariza os ventrículos dessa maneira. Se nascer no ventrículo ou for um ritmo de marca-passo, por exemplo, não vai codificar desvio do eixo. Aqui um ataque ventricular, está positivo em 1 e negativo em AVF. Aí ou nem dá para ver por causa do ataque ventricular. Mas estando positivo aqui e negativo em AVF, eu poderia falar que tem um desvio do eixo para a esquerda? Não, não poderia, porque esse aqui é realmente é um ataque ventricular. Tá bem, pessoal? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou fazer a aula prática dessa aqui amanhã, por isso que eu vou fazer dois vídeos para essa aula, um da teoria e outro da prática. Mas vai ficar bem claro isso aqui quando a gente fizer os exercícios na prática. Isso aqui foi só aula teórica, ainda tem todos os exercícios da aula prática. Tá bem? Então tá, até a próxima.